E aí, pessoal, Luciano falando mais uma vez, meu povo, minha pova, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Beleza? Então a gente está começando aqui mais um conteúdo do nosso módulo de redes sociais. Esse módulo aqui, tá, pessoal, como que eu vou estar fazendo? Como nós vamos fazer uma análise mais detalhada das redes sociais, eu vou dividir para não ficar uma coisa muito pesada, ficar uma coisa muito longa e chata, em duas partes. Então nós vamos estar fazendo os estudos dessa primeira parte nesse vídeo. Na semana que vem nós vamos fazer aí a parte final, que é a parte 2 desses estudos, tranquilo? Então olha só, qual que é a nossa ideia, né? Como eu falei com vocês, a gente não vai estar aí discutindo, né, para poder falar o que é Facebook, o que é Instagram, né, como eu falei para vocês no vídeo passado. Então a nossa ideia é nós entendermos como que funcionam as ferramentas e a dinâmica de cada rede social. Então, hoje eu venho fazer uma proposta para você, tá? Vou fazer uma proposta para tu aí, então senta na cadeira e me escuta, tá? Eu sou obrigado a falar. A minha proposta é a gente entender como que funciona a rede social, até mesmo para a gente poder aí iniciar um pequeno negócio, tá? Então tem muita gente aí que está aproveitando essa situação, esse contexto, né, do isolamento, de comércio não funcionando, né, em 100% como era, né, até mesmo por questão de segurança, obviamente, né, em relação à saúde e evitar contágio. É verdade. Então eu venho observando que não só agora, mas mesmo antes desse contexto da pandemia acontecer, muita gente está utilizando aí as suas redes sociais para a divulgação de serviços, para poder divulgar produto. Então a minha ideia é que você assista esse vídeo e pense um pouco por que não oferecer algum tipo de serviço e faturar um dinheirinho com isso, né? Então o que que rola? Às vezes você não tem um produto ou um serviço, talvez não saiba fazer ainda um tipo de serviço. Por exemplo, eu estou falando, muita gente está utilizando para alimentos, né? Tem muita gente fazendo doce, bolo, salgado para encomenda, vi gente aí oferecendo serviço de manicure, vi gente oferecendo serviço de pintura, até meu caso também, eu ofereço serviço de formatação de computadores. Então a nossa ideia é você imaginar algo que você possa oferecer de serviço, ou se você conhece alguém, pode ser um vizinho, pode ser seu primo, sua mãe, seu pai, que saiba fazer alguma coisa legal, você pode pegar esse serviço que ele presta e começar a fazer a propaganda nas redes sociais e se surpreender com o resultado. Então dá para você fazer uma graninha extra legal. Tranquilo? Então bora que bora, vamos lá para a gente poder entender como que funciona a dinâmica de cada um, para você saber como que vai funcionar as ferramentas dentro de cada plataforma. Bora! Bora! Primeiramente, o que é uma rede social, né? Uma rede social é um espaço virtual onde grupos de pessoas ou até mesmo empresas, né, eles se relacionam, eles trocam uma ideia ali, eles são vistos e ouvidos, tá? E com isso, nós conseguimos fazer aí o envio de mensagem, né, partilhar conteúdos, entre outros, entre outras coisas que nós podemos colocar nas redes sociais. Então a nossa ideia exatamente é ter essa aproximação. Então o que acontece? Pensa no seguinte, pensa num anúncio numa rede social e pensa num anúncio na padaria do seu bairro. O anúncio que está na padaria do seu bairro, não importa se é um anúncio de serviço, se é bolo, se é encomenda, pode ser até uma casa para alugar. O anúncio na padaria do seu bairro vai ser visto apenas pelas pessoas que frequentarem essa padaria do seu bairro. Se você pega esse anúncio e coloca numa rede social, esse anúncio vai ser visto por muito mais pessoas, ou seja, você não restringe apenas as pessoas que estão que está no seu bairro. Então a ideia da rede social é isso, é essa aproximação. Essa que é a ideia, a dinâmica da ferramenta sendo utilizada de maneira sadia. Você ter essa aproximação com as pessoas que têm o quê? Afinidade com aquilo que você está publicando. Então, às vezes, o que acontece? Nós temos aí o chamado, né, oferta-procura. Você vai estar ofertando alguma coisa, mas ao mesmo tempo, alguém estará procurando por isso. Vocês ainda não se conhecem, vocês ainda, né, não sabem na necessidade de um e do outro. Mas é o que nós chamamos da lei de oferta e procura, ok? Então nós temos aí vários tipos de redes sociais, como vocês sabem, né? Então cada um tem um objetivo diferente e públicos bastante específicos também. Então a sua ideia primeira coisa, você precisa aí verificar, saber
o que você vai ofertar primeiramente de serviço. E dependendo daquilo que você vai ofertar, existe a rede social que vai ser o quê? Ideal para esse tipo de anúncio. Então, isso aí você precisa visualizar. Então, se você está oferecendo, por exemplo, algum tipo de serviço direcionado para um público mais adulto, aí você tem uma rede social que você vai ter um número de pessoas nessa faixa etária de idade, um número maior de pessoas conectadas ali. Se você está oferecendo um serviço que é direcionado para um público mais jovem, você tem a rede social que você tem mais pessoas mais jovens, mais conectadas e ativas ali. Então isso você precisa ficar muito atento. Por quê? Não adianta você fazer uma propaganda num local que ninguém vai ver. Então você vai fazer o quê? Você vai gastar esforço e dinheiro para isso, né? Então vamos lá. Então quais são os objetivos específicos, né? Estabelecer contatos com pessoas, né? Podendo ser relações de amizades, namoros ou até mesmo, né? Uma prestação de serviço e negócio. Realizar network. O que é um network, né? É uma rede de contatos. Você cria contatos, né, com várias pessoas, ou seja, você consegue compartilhar e buscar conhecimentos profissionais e até mesmo procura de emprego ou, né, oferta de preenchimento de vaga de emprego, né? Você também pode aí buscar imagens ou vídeos também, né? Compartilhar e buscar informações sobre temas variados e divulgar também produtos e serviços, que é o nosso caso principal que nós vamos debater, para compra e venda. Além disso tudo, você pode também utilizar para entretenimento, jogar, né, jogos, assistir filmes, assistir séries e por aí vai, ok? Então nós vamos falar aqui um pouquinho das nossas redes sociais, mas que tem, né, no caso, um maior número, digamos assim, de pessoas conectadas, né? Eu ia falar entre aspas as redes sociais mais famosas. Mas o que rola? Então hoje nós vamos analisar o contexto de cada uma, beleza? Vamos que vamos. Aqui no caso nós temos aqui, ó, os logotipos do Facebook, do YouTube, do Twitter e do Instagram, beleza? Show de bola. Bem, antes de começar a falar do Facebook, já vou adiantar para vocês aqui um spoiler, né? Aquela artezinha, ela tem ali o Twitter, né? E na época que eu montei esse conteúdo, eu não abordei tanto o Twitter. Mas, como dizem, né, o contexto muda completamente aí a maneira que a gente utiliza a ferramenta. E o Twitter cresceu muito. Então, antes da gente falar do Facebook, eu vou falar rapidinho do Twitter. Talvez você tenha o Twitter aí, né? Então, o Twitter se tornou a ferramenta mais eficaz para a questão de notícia, né? Então tem muita gente que publica, tem muita gente que coloca algum comentário, e esse comentário acaba viralizando. O que é viralizar? Ele acaba chegando a muitas pessoas em um curto espaço de tempo, né? Então muita gente está utilizando aí o Twitter para divulgação de notícias, divulgação de notas, divulgação de opinião, né? Então o Twitter está sendo mais utilizado para a questão das notícias online. Então não falando que os canais de comunicação, como por exemplo o G1, como por exemplo o Terra.com, né, que são aí portais de notícia, que eles pararam, mas tem muita gente que está utilizando o Twitter. Por quê? É porque as pessoas, por exemplo, para eu fazer uma publicação no G1, duas coisas: eu preciso ser repórter e eu preciso trabalhar para a Globo. Então a minha opinião, a minha nota, ela só vai para o G1 se for alguma coisa, algum furo de notícia. O que é furo? É aquela coisa bombástica, né? Uma coisa muito grave, que vai chamar a atenção de muita gente. Ou simplesmente se eu trabalhasse lá como repórter para poder fazer a minha nota, né? Então nós temos muito aí o que nós chamamos de repórteres orgânicos. O que é reportagem orgânica? São pessoas que não são repórteres, não são formados, digamos assim, talvez, em uma faculdade de jornalismo, mas ele dá a possibilidade de você escrever uma nota, escrever um artigo, escrever uma notícia, né? E o que vai rolar? Talvez você já chegou até a pensar: poxa, Luciano, e se a notícia for falsa? Isso que nós vamos abordar na parte 2, né? Falar das fake news, né? Comentar a respeito disso, beleza? Então, voltando aqui para o Facebook. O Facebook, ele é uma rede social criada em 2004 por Mark Zuckerberg, tá? Ele aí, mais uma equipe, né? O Dustin Moskovitz e o Chris Hughes, e também o Eduardo Saverin, né? Que ele é brasileiro. Esses quatro se juntaram e criaram uma rede social que não foi o Facebook,
né? Depois de muita coisa que aconteceu, que o Facebook acabou aí sendo lançado, né? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história do Facebook, tem um filme chamado A Rede Social. Vale a pena você assistir, que conta bonitinho lá pra você como que o Facebook surgiu. Vale a pena você assistir, né? Então nós temos aí 127 milhões de usuários no Brasil e a cada 10 brasileiros, 8 estão conectados no Facebook. Então é muita gente. Então você imagina, se você colocar uma propaganda no Facebook, quantas pessoas poderão ver. Então são 120 milhões, né, que acessam essa plataforma por dispositivos móveis, ou seja, por celular, talvez você está nessa estatística. E o Brasil, ele é o terceiro maior país, é o terceiro país com o maior número de pessoas conectadas ao Facebook. E a maioria das pessoas que estão conectadas são mulheres, né? Então o Facebook, ele faz parte de 92% das empresas. Então 92% das empresas estão também anunciando no Facebook, né? Então o que acontece? A faixa etária de idade das pessoas que estão conectadas ao Facebook é uma faixa etária de idade, tá, pessoal, mediana. Então são pessoas de 30 anos para cima, essa é a maioria. Nós temos todas as faixas etárias de idade conectadas, mas a maioria são de pessoas de 30 anos para cima. Então, dependendo do serviço que você for oferecer, né, a visualização desse serviço vai ser mais ou menos nessa faixa etária de idade, né? Então você precisa ficar atento a isso. Aqui eu coloquei um exemplo de uma propaganda que você pode colocar aqui no Facebook, né? São duas pessoas que eu conheço, tá? Então aqui tem essa aqui é uma amiga minha que estudou, né, no ensino médio comigo e criou uma página chamada Gostosuras da Jo, e ela vem fazendo o que? Ela faz encomenda para festas e criou um kit festa e vem dando muito certo, né? Que eu venho acompanhando aqui o que ela vem publicando. E realmente a demanda dela cresceu muito, a ponto dela abrir uma empresa. Ou seja, tudo começou no Facebook colocando o quê? Foto de bolo. Era bolo que ela fazia, simplesmente. Agora ela já faz bolo, já faz salgado, já faz kit, doce. Ou seja, ela aumentou o cardápio dela. E vem, né, atendendo aí a região dela, que é o interior do Rio de Janeiro. Aqui também é uma amiga minha. Ela está no Espírito Santo e começou a fazer bonecas, né? De tecido, e começou a colocar em feiras de artesanato, e hoje ela já exporta. É isso mesmo que você escutou, tá? É isso mesmo que você escutou. Ela exporta, já está vendendo para fora do país. Ela recebe a encomenda, já criou até uma plataforma para ela, um site. Ela recebe a encomenda e ela despacha via Sedex mesmo para a pessoa que está precisando, né? Então ela já consegue exportar, ou seja, o produto dela não está sendo visualizado através do Facebook, não só aqui no Brasil, mas também em outros países também. E aí ela começou, né, no caso, tanto a Gostosura da Jo quanto a Arte de Ceci, que é essa, todas começaram com uma ideia, colocando fotos e divulgando ali no território delas mesmos os produtos, né, que elas produziam, e a coisa aumentou e aumentou muito. Então aqui o que acontece? Como que você vai fazer então para poder fazer um impulsionamento? Impulsionar é exatamente a maneira de você investir pelo Facebook. O que o Facebook vai fazer? Você vai estar pagando um valor, né? Você vai estar vendo, ele vai te dar os planos, né? O impulsionamento de um dia, impulsionamento 2 vezes por semana, impulsionamento 3 vezes por semana, impulsionamento, né, durante a semana toda. O que é impulsionamento? Ele vai fazer a sua propaganda. Ele vai pegar a sua publicação e vai colocar na timeline de várias pessoas. O número de pessoas atingidas ela vai estar ligada diretamente ao valor que você investir. Então, se você fizer um investimento baixo, obviamente vai entrar para um número baixo de pessoas. Mas o número baixo de pessoas que eu estou falando no Facebook são o quê? 1000. Se nós temos 120 milhões, 1000 é pouquinho para eles. Talvez 1000 é muito pra gente. Fala, pô, 1000 pessoas? Caraca, eu vou querer. Mas são 120 milhões conectados. Então 1000 é praticamente nada para o Facebook, né? Então o seu anúncio vai ser visto por muito mais pessoas. E com certeza vai chegar para alguém que está procurando ou necessita dessa prestação de serviço ou desse produto. Então você vai vir aqui em configurações, tá vendo? Aí, quando você clicar em configurações, você pode fazer até no seu Facebook aí,
você vai ver que vai ter aqui do lado esquerdo uma guiazinha chamada Pagamentos. Você clica lá e ali você consegue fazer o gerenciamento do anúncio aqui, ó, no ponto de número 3, né? E com isso, tá vendo lá? Você precisa colocar o CNPJ, o seu CPF, para você poder criar o seu impulsionamento, que nós chamamos de campanhas. E ali vai ser feito o quê? Toda a configuração de como que você quer que a campanha, né, seja desenvolvida. Então você vai estar fazendo o pagamento, você pode fazer o pagamento ou por cartão, né? Você coloca lá o número do cartão, o código de verificação e automaticamente isso já cai para o Facebook, ou você pode imprimir o boleto, pagar esse boleto e assim que cair no sistema do Facebook, ele começa a fazer o seu impulsionamento, tá? Então vale muito a pena, me parece que é R$5, é impulsionamento de um dia, são R$5 uma vez por semana, e ele já consegue trabalhar com 1.000 pessoas por R$5, então vale muito a pena. Então por isso tem muita gente trabalhando pelo Facebook e colocando aí o seu produto ou serviço para as pessoas poderem visualizar. O LinkedIn, eu não sei se você conhece, o LinkedIn é uma rede social direcionada para emprego. Então, hoje em dia, as pessoas, né, ainda mais agora, não estão saindo, né, como antigamente, rodando de local em local, batendo de porta em porta para deixar um currículo no papel. Muitas empresas estão fazendo o quê? Um anúncio pelo LinkedIn. Então, vale a pena você ter um perfil no LinkedIn. Porque lá é como se fosse um Facebook, ok? A empresa ela vai colocar o anúncio, né, na página dela e você vai estar visualizando. Você vai ter uma timeline, aí você vai visualizar. Se aquele anúncio está dentro das suas aptidões, você vai lá e clica para poder se candidatar. Quando você clica se candidatando, a empresa que fez o anúncio, ela vai ter o quê? Ela vai ver o linkzinho com o seu perfil. E o que vai ter no seu perfil? Né? No caso, o local que você gosta de frequentar, onde você foi no final de semana? Não. O seu perfil, você vai fazer o quê? Você vai preencher um formulário. Esse formulário vai ser o seu currículo. Esse é o seu perfil. Então lá vai ter onde você estudou, o que você já fez de curso. Olha só como é que é importante. As suas experiências. Obviamente, talvez você deve pensar, poxa, Luciano, ainda não trabalhei, mas aí que tá. O seu currículo vai estar curtinho? Vai, mas você também vai conseguir encontrar lá oportunidades para o primeiro emprego também. Então, o LinkedIn, 238 milhões de usuários nós temos cadastrados, né? E os países que mais utilizam o LinkedIn são os Estados Unidos, em primeiro, a Índia em segundo e o Brasil vem em terceiro. 96,2% das empresas estão presentes no LinkedIn. Então, olha só como que a coisa está migrando. E isso é interessante porque reduz custo de anúncio e tem aí um grande número de procura. Então, às vezes você está falando, poxa, eu não estou conseguindo ver oferta de emprego, está difícil ver oferta de emprego, é porque você está procurando no lugar errado. Então, fala isso com seu pai, fala isso com a sua mãe. Tem muita empresa, estou falando muitas, estão migrando os anúncios de jornais para o LinkedIn. Então, se você não tem o LinkedIn, você não consegue visualizar esses anúncios. Então, não é que não está tendo a oferta, é que você está vendo o lugar errado. Então, relembrando, ó, é como se a pessoa estivesse colocando o anúncio na padaria do bairro e você não frequenta a padaria. Nunca você vai ver esse anúncio. Então, é interessante criar um perfil no LinkedIn, tá? A telinha do LinkedIn, tá vendo? É igual a essa, é exatamente essa, é muito parecido com o Facebook. Você pode criar, né? Você pode criar um usuário igual você cria um Facebook e lá você vai conseguir ver, né, as ofertas. Então vale a pena você criar um usuário no LinkedIn aí e se cadastrar para que você possa, né, acompanhar as ofertas. O Instagram, muita gente usa. O Instagram é a rede social de compartilhamento de vídeo e foto. Então o que acontece? O Instagram vem crescendo muito, nós temos 1 bilhão de usuários. Então toda a oferta que for feita, que você precisa de expor ela, no caso, ela é uma oferta muito visual, né? Por exemplo, roupa. Uma coisa eu postar a foto da roupa, do modelo, e outra coisa eu descrever esse modelo por texto. Então não rola. Então o Instagram ele é muito utilizado para ofertas que você precisa ter o quê? Você precisa ter fotos. Então já vi muita gente, por exemplo, tem muitas lojas aqui em Juiz de Fora mesmo, que tá ali com a portinha meio aberta, a portinha meio fechada, o pessoal olha e fala, nossa, que tristeza, a loja não tá fazendo nada. Mentira. Muitas lojas de roupas, isso eu te falo porque eu tô acompanhando, migraram para o Instagram.
desde quando aconteceu essa questão aí do fechamento do comércio, né, dessa questão de isolamento, algumas empresas aí, no caso a grande maioria, não todas, elas já começaram a fazer o quê? A expor os produtos pelo Instagram. Então ali é tirado a foto, né, do modelo, e o que acontece? A pessoa que pretende comprar esse modelo, obviamente vai ter aí uma regra para a compra, não é simplesmente comprar né, vim só dar uma olhadinha, isso não vai existir, né? Obviamente nós vamos ter regras diferentes. Então o que acontece? A pessoa vê a foto, chama no Instagram, olha, gostei desse modelo, meu tamanho é esse, fecha a compra e o motoboy vai lá na casa da pessoa e entrega. Olha só que prático. Então se você tem algo aí que tem a ver, por exemplo, vamos falar lá da minha amiga, né? Bolo e bonecas de tecido. É uma coisa que a gente precisa fotografar. Então o Instagram é a rede social perfeita para você. 85%, né, desse bilhão de usuários seguem pelo menos um perfil comercial, pelo menos um. Eu sigo vários. E para você ter uma ideia, até fast food, né, no caso comida mesmo, eu já fiz pedido por lá e consegui inclusive descontos também. 71% dos usuários têm menos de 35 anos, ou seja, o público mais jovem está no Instagram, não está no Facebook. Olha a jogada. Então, o público de 30 anos para cima, eles estão o quê? Eles ficam mais na rede social que atendeu eles antigamente, que é o Facebook, e ali continua. O Instagram, como veio, né, o boom do Instagram veio depois, né, bem depois do Facebook, então o público mais jovem, eles ficam mais no Instagram, então você precisa visualizar isso. E 86% dos usuários, né, encontram produtos e serviços nessa plataforma. Eu estou no meio dessa galera, ok? Como que funciona? O sistema aí do Instagram, você precisa ter o seguinte: quanto maior número de seguidores você tem e maior visualização do seu conteúdo você vai ter, né? Quanto maiores o número de likes que você tem, a sua posição no ranking melhora. Ou seja, você vai ganhando espaço no Instagram, como se você estivesse fazendo o seguinte. Acompanhe esse gráfico aqui, ó. Quem teve uma notificação de gostei, tá vendo? Tá lá em último. E quem tem aqui, ó, 5.010 notificações de gostei, tá em primeiro. Ou seja, essa publicação que tem mais de 5.000, ela vai aparecer o que na minha timeline? Primeiro. É o primeiro que eu vou ver. E às vezes o que acontece? Você já para no primeiro. Você não fica ali procurando. Então, quanto maior o número de seguidores, por isso o pessoal é muito preocupado em pedir para seguir no Instagram, exatamente para isso, para posicionamento em ranking. E quanto mais você estiver à frente, mais pessoas vão te visualizar. YouTube, vamos lá, vamos para os YouTubers para a gente terminar. O YouTube está disponível em mais de 90 países e mais de 1,9 bilhões de usuários ativos. Só que o YouTube é o seguinte, cara, para você poder fazer um anúncio no YouTube, o YouTube tem as regras mais rígidas para anúncio. Então, eu acredito que, pra gente, não é a plataforma ideal, tá? O YouTube é direcionado para quê? Para grandes empresas. Tanto é que quando você vê uma propaganda no YouTube, você vê Banco do Brasil, você vê Santander, você vê concessionárias, montadoras, ou seja, é tudo peixe grande. Eu começando agora, coitado, eu poder entrar no YouTube vai ser difícil, porque as regras são muito rígidas, né? Não só em relação à monetização, mas também do conteúdo que eu vou publicar. Por exemplo, as leis de direitos autorais de trilha sonora pelo YouTube são extremamente rígidas. Hoje em dia, o YouTube não está dando mais o strike, né? Quando você publica algo que tem aí um direito reservado. Ele simplesmente te dá uma notificação falando que você não vai poder monetizar esse conteúdo porque alguma coisa que você colocou ali está dentro das políticas de direitos autorais. Ou seja, eles até publicam um vídeo para você, ou seja, você está fazendo propaganda para outra pessoa de graça, mas você não consegue monetizar por conta disso. Né? Então você precisa ficar muito atento durante a criação do vídeo, ok? Então o que rola? O sistema de monetização do YouTube é conhecido como Google AdSense. Você vai lá na configuração do canal e você habilita o Google AdSense, só que tem um detalhe. O pagamento, né, do Google AdSense, ele é feito, né, você vai cadastrar sua conta e o YouTube, no caso a Google, né, dona do YouTube, a Google ela vai pagar para você dentro daquela data que você configurar para você receber, tá? Então a monetização ela é feita por dólares. Então, detalhe, né? $1 está valendo R$5, está bem alto para você poder receber em dólar, tá? E o custo é chamado de custo por mil, CPM, cujo valor em média é, no caso, $1, ou seja, R$5 a cada visualização. Então, a cada visualização que tiver,
ali do seu conteúdo, você vai estar ganhando aí R$5, né? Então, pessoas aí, vídeos que tem, né, milhões de visualizações, como os youtubers mais influentes, né? As influências digitais, eles conseguem faturar muito grande por isso, né? E o pagamento é feito em dólares a partir de uma regra do CPM. A cada 1.000 visualizações, o youtuber ganha um valor aí entre, né, a 25 centavos de dólar a $4,50. Isso quando o dólar estava 4,50, tá, pessoal? Agora atualizou, tá? Então, a cada 1.000 visualizações, $5 aí que você vai estar recebendo, beleza? Então, show de bola. A mineração de dados também é muito importante, é uma regra, né, para uma maneira de a gente poder aí saber o que ofertar, né? A mineração de dados eu vou explicar rapidinho e vou voltar nela no próximo vídeo, né? A mineração de dados, as empresas que têm aí grandes data centers, que nós vamos falar, eles ficam de olho naquilo que a galera está visualizando mais na internet. E o que ela vai conseguir fazer? No caso, por exemplo, se você fizer aí uma procura sobre tênis, fazer uma pesquisa sobre tênis, você vai perceber que alguns sites, quando você abrir, por exemplo, Tribuna de Minas, que é um site de notícia, as propagandas do Tribuna de Minas, no meu computador vai aparecer o quê? Tênis. Se no seu computador você procurar por computador, quando eu chegar na sua casa e abrir o Tribuna, as propagandas que vão estar aí é de computador. Isso é chamado mineração de dados, ou seja, as empresas elas vão ficar atentas à procura de cada usuário e vai começar a colocar o quê? Propagandas de acordo com aquilo que o cara está procurando. Isso a gente vai estar falando no nosso próximo conteúdo, beleza? E uma dica para você poder assistir, eu acho que está no Netflix ainda, vale a pena para você poder entender um pouquinho mais, vale muito a pena mesmo, até o Brasil está envolvido nisso. Tem aqui um filme original Netflix que é Privacidade Hackeada. Vale a pena você procurar, vale a pena você assistir, você vai ficar abismado como que as redes sociais te monitoram. Eu falei exatamente isso, você é monitorado e você não estava sabendo, então vale a pena você assistir. No caso é um filme meio documentário, vale a pena você ver para saber como que a galera fica de olho em tudo que você está fazendo na sua rede social. E aqui está o nosso questionário. Vamos lá, vamos para o questionário. Essas perguntas mandem para mim, tá, pessoal? Na semana que vem, beleza? Então eu quero saber o que você entendeu de rede social, o que é mineração de dados, o que é o Google AdSense, e em relação à monetização de vídeos do YouTube, né? O que é o CPM? Aqui eu escrevi errado, tá, pessoal? Não, você é burro, cara. CPM, né? Com não, é CPM, custo por mil. O que é isso? Tranquilo? Beleza, pessoal, vou ficando por aqui então. Um grande abraço para vocês e eu vejo vocês no nosso próximo conteúdo. Valeu, tchau, tchau.